Ouça Audiolivros apresenta Estudos sobre a Histeria, de 1893 a 1895, de Sigmund Freud, em coautoria com Joseph Breuer. Capítulo 2. Casos Clínicos. Caso 4. Catarina, de Freud. Nas férias do ano de 1890 e alguma coisa, fiz uma excursão aos Hohe Tauern para esquecer um momento a medicina e particularmente as neuroses. Quase o conseguira, no dia em que abandonei a estrada principal para subir uma montanha algo afastada, que se tornou célebre como mirante e por seu bem cuidado abrigo. Chegado ao cimo, após fatigante caminhada, estava ali sentado, revigorado e descansado, imerso na contemplação de um panorama encantador, tão esquecido de mim que, quando escutei a pergunta, inicialmente julguei que não me dizia respeito. O senhor é médico? Mas a pergunta se endereçava a mim, e vinha da moça de cerca de 18 anos que na refeição me servira com semblante aborrecido e a quem a estalajadeira chamara Catarina. Por suas roupas e sua conduta não podia ser uma criada, devia ser filha ou parente da proprietária. Respondi voltando a mim mesmo. Sim, sou médico, como sabe disso? O senhor escreveu seu nome no livro de visitantes. Achei que se o senhor tivesse um pouquinho de tempo agora, é que sou doente dos nervos e já fui uma vez a um médico em L, e ele me deu algo, mas não fiquei boa ainda. Ali estava eu, portanto, de novo em meio às neuroses, pois dificilmente se trataria de algo diverso no caso daquela moça grande e robusta, de semblante atormentado. Interessou-me que as neuroses prosperassem tão bem a uma altitude acima de 2.000 metros. Assim, continuei a fazer perguntas. Reproduzirei a conversa que houve entre nós tal como ficou gravada em minha memória, sem alterar o dialeto da paciente. Do que você sofre, então? Tenho muita falta de ar. Não sempre, mas às vezes é tanta que acho que vou sufocar. De início, isso não pareceu de natureza nervosa, mas logo achei provável que fosse apenas outra designação para um ataque de angústia. Do complexo de sensações da angústia, ela ressaltava indevidamente esse fator, a dificuldade de respiração. Sente-se aqui. Descreva-me como é essa falta de ar. Ela me toma de repente. Primeiro vem como uma pressão sobre os olhos, a cabeça fica muito pesada e faz um zunido insuportável. Fico tão tonta que acho que vou cair. E depois sinto o peito comprimido e o ar me falta. E na garganta não sente nada? A garganta aperta como se eu fosse sufocar. E sente mais alguma coisa na cabeça? Sim, um martelamento a ponto de explodir. Sim, e você não teme nada, então? Sempre acho que vou morrer nesse instante, e normalmente sou corajosa. Vou sozinha a toda parte, ao porão e por toda a montanha embaixo. Mas quando é um dia desses em que tenho isso, então não me atrevo a ir a lugar nenhum. Sempre acho que tem alguém atrás de mim e vai me agarrar de repente. Era realmente um ataque de angústia, e de fato introduzido pelos sinais da aura histérica. Ou, mais precisamente, era um ataque histérico que continha angústia, mas conteria alguma coisa a mais? Você pensa em algo, sempre o mesmo, ou vê algo à sua frente quando tem o ataque? Sim, sempre vejo um rosto pavoroso que olha para mim assustadoramente. Tenho medo dele, então. Aí se oferecia talvez um caminho para se avançar rapidamente ao cerne da coisa. Você reconhece o rosto, quero dizer, é um rosto que você realmente viu alguma vez? Não. Você sabe de onde vêm seus ataques? Não. Quando os teve pela primeira vez? Primeiro há 2 anos, quando ainda estava com a tia na outra montanha. Ela antes teve o abrigo lá. Agora estamos aqui há 1 ano e meio, mas sempre volta a acontecer. Deveria eu fazer aqui uma tentativa de análise?
Na verdade, não me aventurava a transplantar a hipnose para essas alturas, mas talvez tivesse êxito com uma simples conversa. Precisava adivinhar acertadamente. Com bastante frequência havia identificado a angústia em moças mais jovens, como consequência do pavor que acomete uma mente virgem, quando pela primeira vez depara com o mundo da sexualidade. Eu disse então: se você não sabe, vou lhe dizer como penso que começou a ter seus ataques. Naquela época, há 2 anos, você viu ou escutou algo que a incomodou muito, que você preferiria não ter visto. E ela isso. Jesus, sim, eu peguei o tio com a menina, com a Francisca, minha prima. Que história é essa com a menina? Não quer me contar? A um médico a gente pode contar tudo. Então o senhor sabe, o tio, o marido da tia que o senhor viu aqui, tinha com ela a estalagem na outra montanha. Agora estão separados e sou culpada disso, porque foi por mim que as pessoas descobriram que ele estava com a Francisca. Sim, e como chegou a essa descoberta? Foi assim, uma vez há 2 anos, subiram lá alguns homens e pediram para comer. A tia não estava em casa e a Francisca, que era quem cozinhava, não foi encontrada em nenhum lugar. O tio também não foi encontrado. Procuramos por toda parte, então o garoto, o Alois, meu primo, diz: a Francisca deve estar com o pai. Então rimos os dois, mas não pensamos nada de mal. Fomos ao quarto onde o tio vivia, estava trancado. Isso me chamou a atenção. O Alois disse: no corredor tem uma janela, ali a gente pode olhar para dentro do quarto. Fomos para o corredor, mas o Alois não quis chegar até a janela. Disse que tinha medo. E eu disse então: que menino bobo você. Eu vou lá, não tenho medo nenhum. Eu também não tinha nada de ruim na cabeça. Olhei para dentro, o quarto estava bem escuro, mas vi o tio e a Francisca, e ele estava deitado em cima dela. Então, saí da janela, encostei na parede e senti a falta de ar que tenho desde então. Tudo ficou escuro, meus olhos fechavam com força e martelava e zumbia na minha cabeça. Você contou isso à sua tia naquele dia mesmo? Oh, não disse nada. Por que ficou tão assustada quando encontrou os dois juntos? Entendeu algo, então? Imaginou o que ali ocorria? Ah, não, naquele momento não entendi absolutamente nada. Tinha só 16 anos. Não sei com que fiquei tão assustada. Senhorita Catarina, se pudesse se lembrar agora do que se passou com você naquela ocasião, como teve o primeiro ataque, o que imaginou naquele momento, isso lhe ajudaria? Sim, se eu pudesse, mas fiquei tão apavorada que esqueci tudo. Traduzido na linguagem de nossa comunicação preliminar, isso significa: o afeto cria por si mesmo o estado hipnoide, cujos produtos ficam então fora do tráfego associativo com o eu-consciência. Diga, senhorita, a cabeça que sempre vê quando sente a falta de ar, seria talvez a cabeça de Francisca, como a viu naquela ocasião? Oh, não, ela era realmente tão horrível e, além disso, é uma cabeça de homem. Ou talvez do tio. Não vi seu rosto com tanta clareza. Estava escuro demais no quarto e por que ele deveria fazer uma cara tão pavorosa naquele momento? Você tem razão. Aqui o caminho pareceu subitamente bloqueado. Talvez aparecesse algo na sequência da narrativa. E o que mais aconteceu depois? Bem, os dois devem ter ouvido algum barulho, logo saíram. Me senti muito mal, todo o tempo pensava sempre naquilo. E 2 dias mais tarde, era domingo, havia muito o que fazer. Trabalhei o dia inteiro e na segunda, bem cedo, tive de novo a vertigem e vomitei. Fiquei na cama e vomitei 3 dias sem parar. Com frequência havíamos comparado a sintomatologia histérica a uma escrita pictográfica que aprendemos a ler após descobrir alguns casos bilíngues. Nesse alfabeto, vomitar significa repugnância. Eu disse a ela então: se 3 dias depois você vomitou, creio que sentiu repugnância no momento em que olhou para dentro do quarto. Sim, certamente devo ter sentido repugnância. Ela disse pensativa: mas de quê? Não terá visto talvez alguém nu? Como estavam as 2 pessoas no quarto? Estava escuro demais para ver alguma coisa e os 2 estavam vestidos.
Sim, se eu ao menos soubesse o que me repugnou naquele momento. Também eu não o sabia então, mas incitei-a a continuar o relato e contar o que lhe ocorresse, na segura expectativa de que lhe ocorreria justamente o que eu precisava para a elucidação do caso. Ela então relatou que finalmente havia comunicado sua descoberta à tia, que, achando-a mudada, presumira ali algum segredo, que em seguida houvera cenas desagradáveis entre o tio e a tia, e as crianças ouviram coisas que lhes abriram os olhos, que teriam preferido não ouvir, até que a tia resolvera assumir essa outra estalagem com os filhos e a sobrinha e deixar o tio sozinho com Franziska, que naquele meio tempo engravidara. Mas em seguida, para meu espanto, ela abandonou esse fio e começou a contar 2 séries de histórias mais antigas, que remontavam a 2, 3 anos antes do momento traumático. A primeira série incluía ocasiões em que o mesmo tio a assediou sexualmente, quando tinha apenas 14 anos de idade, como certa vez em que no inverno fez com ele uma excursão ao vale e lá pernoitaram na hospedaria. Ele ficou no salão, bebendo e jogando cartas. Ela sentiu sono e foi mais cedo para o quarto destinado a ambos, no andar superior. Não dormia ainda profundamente quando ele subiu. Voltou a adormecer em seguida, mas de súbito despertou e sentiu seu corpo na cama. Levantou-se de um salto e o repreendeu. — O que está fazendo, tio? Por que não fica em sua cama? Ele tentou persuadi-la. — Vamos, mocinha tola, fique calada. Você não sabe como isso é bom. Não gosto do seu bom, nem deixe a gente dormir. E ela ficou de pé junto à porta, pronta para escapar pelo corredor afora, até que o tio desistiu e adormeceu. Então ela foi para sua cama e dormiu até de manhã. Pelo modo de defesa que relatou, parece que não reconheceu claramente o ataque como sexual. Depois, ao ser questionada se sabia o que ele pretendera com ela, respondeu: naquela época, não. Apenas muito mais tarde isso se tornou claro para ela. Havia resistido porque lhe desagradava ser perturbada durante o sono e porque isso não convinha. Precisei relatar minuciosamente esse incidente, pois ele possui grande significado para a compreensão de tudo o que se seguiu. Ela me contou ainda outras vivências de uma época um tanto posterior, como teve que se defender dele mais uma vez numa hospedaria quando estava completamente bêbado e casos similares. Quando lhe perguntei se sentira nesses episódios algo semelhante à posterior falta de ar, respondeu com segurança que todas as vezes tivera a pressão nos olhos e no peito, mas nem de longe foi tão forte como na cena da descoberta. Imediatamente após concluir essa série de lembranças, ela começou a relatar outra, relacionada a ocasiões em que se dera conta de algo entre o tio e a Franziska. Certa vez toda a família passou a noite com a roupa do corpo, no chão de um palheiro, e ela acordou de repente, por causa de um barulho. Julgou notar que o tio, que estava deitado entre ela e Franziska, se afastava e Franziska se deitava. De outra vez, pernoitaram numa estalagem no vilarejo N. Ela e o tio num quarto e Franziska em outro, ao lado. Durante a noite, ela se despertou subitamente e viu à porta uma figura comprida e branca, prestes a baixar a maçaneta. — Jesus, tio, é você? O que faz aí na porta? — Fique calada, só procurava uma coisa. — Mas é pela outra porta que a gente sai. — Ah, então me enganei. E assim por diante. Pergunto-lhe se suspeitou de algo naquela época. — Não imaginei nada então. Apenas me chamava a atenção, mas não passava disso. Se naquela ocasião ela também sentiu angústia, acredita que sim, mas dessa vez não está certa disso. Após terminar essas 2 séries de histórias, ela se interrompe. Está como que transfigurada, o rosto casmurro e sofrido se revitalizou, seus olhos emitem frescor, está aliviada e radiante. Nesse interim, desvelou-se para mim a compreensão de seu caso. O que ela me contou por último, em aparente desordem, explica muito bem seu comportamento na cena da descoberta.
Naquela ocasião, ela trazia consigo 2 séries de vivências, de que se lembrava, mas não compreendia e não aproveitava para nenhuma conclusão. Ao ver o casal copulando, ela estabeleceu prontamente a ligação da nova impressão com essas 2 séries de reminiscências e começou simultaneamente a compreender e se defender. Seguiu-se então um curto período de elaboração, de incubação, e logo apareceram os sintomas da conversão, o vômito como substituto para a repugnância moral e física. Com isso, o enigma estava solucionado. Não a repugnar a visão dos 2, mas uma lembrança que aquela visão lhe despertara, e tudo pesado, essa só podia ser a lembrança da investida noturna, quando ela sentiu o corpo do tio. Quando ela terminou sua confissão, eu lhe disse: agora já sei o que imaginou naquele momento, quando olhou para dentro do quarto. Você pensou: agora ele faz com ela o que naquela noite e nas outras vezes quis fazer comigo. Isto a repugnou, porque se lembrou da sensação que teve quando acordou durante a noite e sentiu seu corpo. Ela respondeu: pode muito bem ser que eu tenha me enojado disso e que tenha pensado isso naquele momento. Diga-me então exatamente. Você agora é uma moça adulta e sabe todo tipo de coisas. Sim, agora sim. Diga-me com exatidão o que realmente sentiu do corpo dele naquela noite. Mas ela não deu nenhuma resposta mais precisa. Sorriu constrangida e como que flagrada, como alguém que deve admitir que foi alcançado o fundo das coisas, acerca do qual não há muito a dizer. Eu podia imaginar qual era a sensação tátil que ela depois aprendeu a interpretar. Sua expressão também me parecia dizer que supunha que eu imaginava a coisa certa, mas eu não podia insistir mais. De qualquer maneira, eu lhe fiquei grato por se dispor à conversa muito mais facilmente do que as senhoras pudicas em meu consultório da cidade, para as quais todas as coisas naturais são torpes. O caso estaria assim esclarecido, mas alto lá. De onde vinha a recorrente alucinação da cabeça que suscitava pavor durante os ataques? Perguntei-lhe então sobre isso, como se também ela tivesse ampliado a compreensão nessa conversa. Respondeu prontamente: sim, agora já sei. A cabeça é do tio, eu a reconheço agora, mas não era naquele tempo. Mais tarde, quando começaram as desavenças, o tio ficou bastante furioso comigo. Dizia sempre que eu era culpada de tudo, que se eu não tivesse tagarelado, eles não teriam chegado à separação. Sempre ameaçou me fazer alguma coisa. Quando me via de longe, seu rosto se contorcia de raiva e ele avançava para mim com a mão erguida. Sempre fugi dele e sempre tive muito medo de que ele me pegasse em algum lugar inesperadamente. O rosto que sempre vejo agora é seu rosto quando estava em fúria. Essa informação me lembrou que o primeiro sintoma da histeria, o vômito, havia passado. O ataque de angústia permaneceu e encheu-se de novo conteúdo. Trata-se, portanto, de uma histeria que em boa parte fora abreagida. De fato, ela comunicara sua descoberta à tia pouco depois. Você também contou à sua tia as outras histórias? De como ele a assediou? Sim, não em seguida, mas depois, quando já se falava em separação. A tia disse então: isso fica entre nós. Se ele colocar dificuldades no tribunal, falaremos disso também. Posso compreender que precisamente desse último período, quando se repetiam em casa as cenas exaltadas, quando seu estado não mais despertava o interesse da tia, inteiramente absorvida pelos desentendimentos, que desse período de acumulação e retenção lhe tenha ficado o símbolo da lembrança, o rosto. Espero que a conversa comigo tenha feito algum bem a essa moça tão precocemente ferida em sua sensibilidade sexual. Não tornei a vê-la. Epícrise. Nada poderei objetar se alguém enxergar nessa história clínica não tanto um caso de histeria analisado, quanto resolvido por adivinhação. É certo que a doente admitiu como provável
tudo o que interpolei em seu relato, mas não era capaz de reconhecê-lo como algo vivido. Penso que para isso a hipnose teria sido necessária. Se suponho que conjecturei corretamente e agora tento reduzir esse caso ao esquema de uma histeria adquirida, como aquela do caso 3, é plausível comparar as duas séries de vivências eróticas com momentos traumáticos e a cena da descoberta do casal com um momento auxiliar. A semelhança consiste em que nas primeiras foi criado um conteúdo da consciência que, excluído da atividade pensante do eu, permaneceu guardado, enquanto na última cena uma nova impressão forçou esse grupo à parte a se unir associativamente ao eu. Por outro lado, encontram-se também diferenças que não podem ser negligenciadas. A causa do isolamento não é, como no caso 3, a vontade do eu, mas a ignorância do eu, que ainda não sabe o que fazer das experiências sexuais. Nesse aspecto, o caso Catarina é típico. Constata-se na análise de qualquer histeria fundada em traumas sexuais que impressões do tempo pré-sexual que permaneceram sem efeito sobre a criança depois adquirem força traumática como lembranças, quando a compreensão da vida sexual se abre para a moça virgem ou a mulher. A cisão de grupos psíquicos é, digamos, um processo normal no desenvolvimento dos adolescentes e vem a ser compreensível que sua posterior acolhida no eu dê ocasião, aproveitada com bastante frequência para perturbações psíquicas. Gostaria ainda de expressar a dúvida de que a cisão da consciência por ignorância realmente seja diferente daquela por recusa consciente, e também de que os adolescentes não possuam conhecimento sexual com muito mais frequência do que se presume e do que eles próprios acreditam. Outra diferença no mecanismo psíquico desse caso está em que a cena da descoberta, que designamos como auxiliar, merece ao mesmo tempo a denominação de traumática. Ela atua por seu próprio conteúdo, não apenas por despertar as vivências traumáticas anteriores. Ela reúne as características de um momento auxiliar e de um traumático. Mas essa coincidência não me parece motivo para abandonar uma separação conceitual que, em outros casos, corresponde também a uma separação temporal. Outra particularidade do caso Catarina, que aliás há muito tempo se conhece, está em que a conversão, a produção dos fenômenos histéricos, não ocorre imediatamente após o trauma, e sim após um intervalo de incubação. Charcot gostava de denominar esse intervalo o tempo da elaboração psíquica. A angústia de que sofria Catarina em seus ataques é histérica, ou seja, uma reprodução da angústia que se manifestou em cada um dos traumas sexuais. Não discutirei aqui o fato, que verifiquei regularmente em vasto número de casos, o de que o pressentimento de relações sexuais provoca em pessoas virgens um afeto de angústia. Ouça audiolivros. Obrigada por ouvir.